Bom, vamos iniciar nosso encontro semanal, então. Boa noite a todos, graça e paz. Sejam bem-vindos para mais uma aula dos investigadores da Bíblia. Nossos encontros semanais de exposição e estudo das Escrituras. Bom, após uma extensa série de estudo da escatologia do Evangelho de Mateus, hoje a gente dá início, então, à nossa reta final, né? Depois de quase um ano aí estudando e analisando o Evangelho de Mateus, capítulo por capítulo, versículo por versículo, hoje a gente inicia, então, relatos finais de Mateus acerca do ministério de Jesus. A gente hoje inicia o capítulo 26, e aí a gente vai concluir no capítulo 28 daqui a alguns dias, quando a gente, então, finalizar o estudo do Evangelho de Mateus. Né? Você que nos acompanha desde o início, né, da exposição do livro, tem acompanhado aqui nossas exposições, né, com nossos convidados, né, para fazer a exposição e o estudo desse livro. Tanto quem nos acompanha pelo Zoom, como pelo canal do YouTube. E também quem acompanha nossas lives no Instagram, né? Sabe que, por exemplo, o capítulo 5, 6 e 7 não estão presentes aqui no YouTube, mas está presente na nossa página do Instagram, onde nós temos ali a exposição do Sermão do Monte, que foi uma série de lives realizadas junto com a página Identidade Cristã, onde você pode estar acessando no link na descrição do vídeo, se você nos assiste pelo YouTube. Ali você vai ver, então, essa série. Bom, a proposta para hoje é nós iniciarmos o capítulo 26 e ir até onde o tempo nos permitir. E aí, então, na semana que vem, a gente dá sequência ao capítulo. Esse é o capítulo mais extenso, né? O capítulo mais longo de todo o Evangelho de Mateus. São mais de 70 versículos só no capítulo 26, porque Mateus aborda vários acontecimentos, uma série de acontecimentos que se inicia, né, com o jantar em Betânia e que vai culminar com a prisão de Jesus, né, com Pedro negando Jesus, finalizando o capítulo 26. Então, um capítulo extenso, tem várias coisas para a gente discutir, para a gente debater aqui. Então, para a gente não perder tempo, a gente vai já iniciar. Eu vou pedir para o irmão Luciano fazer essa oração inicial, para a gente estar, então, dando início. Senhor nosso Deus, Deus de amor, Deus de poder, Deus de misericórdia, Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia. Te agradecemos pelo dia que se passou, Te agradecemos porque o Senhor tem tomado conta de nós. Chegou a noite, Pai, e nós podemos mais uma vez participar desta aula, que a Tua palavra, aprender a Tua palavra, meu Deus, e praticá-la, Pai. Que o Senhor continue conosco, abençoa o professor e abençoa todos que estão ouvindo e aqueles que ainda vão ouvir e ver este vídeo. Meu Deus, continua com os Teus pequeninos e é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar aqui, peraí. Bom, vamos lá então. Capítulo 26, o início da narrativa de Mateus. Então, se inicia com um texto que fala sobre a conspiração para matar Jesus. Versículo 1 vai dizer: quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse aos seus discípulos: como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Bom, essa introdução de Mateus aqui no capítulo 26, ele é muito propícia, porque Mateus já começa a apontar as últimas fases da conspiração final para prender Jesus. Nesses 3 versículos, Mateus aponta aqui algumas coisas importantes. É bom observar, né, que essa conspiração para a prisão de Jesus ela já vem sendo feita há muito tempo. Mateus está relatando isso ao longo do seu evangelho, que em várias ocasiões os fariseus, os escribas e os sacerdotes, eles tramaram para prender Jesus. Sendo que somente agora, né, eles de fato estão ali com uma certa urgência para que aquilo acontecesse, porque já se passaram 3 anos desde que Jesus iniciara o seu ministério, e para eles chegaram num ápice de suportar o ministério da quem eles consideravam um falso profeta, um motivador do povo, né? E a Páscoa estava para se aproximar.
Nós estávamos ali entre o mês de Nissan e o mês de Abid, que é o mês de março e abril no nosso calendário. E essa conspiração toda que envolvia a morte de Jesus, para você ver que ela não tinha fundamento popular, ela não tinha fundamento político e ela não tinha fundamento religioso. Alguém, ele poderia, né, ser preso e até condenado se ele tivesse pelo menos um desses três fundamentos. O povo como testemunha, a política, né, no caso, as autoridades romanas como testemunha de um crime contra o imperador, ou os próprios judeus ali tendo um testemunho contra a lei. Como eles não conseguiram nenhum testemunho contra Jesus, né, eles tentaram cercar Jesus por um lado, pelo outro, tentando achar alguma falha ali em Jesus, alguma coisa que eles pudessem... Opa, acabei abaixando a cadeira aqui. Alguma coisa que eles pudessem pegar Jesus na falha, eles não conseguiram. Então, é necessário uma conspiração, é necessário um plano que aconteça fora dos olhos da política romana, que aconteça fora dos olhos do povo e que seja julgado somente entre eles. É quase um STF brasileiro. Não tem apoio popular, não tem apoio político, e que eles julgam, eles condenam e eles absorvem só entre eles. Então, é basicamente isso. O que a gente está vendo aqui com Jesus é o que está acontecendo aí no Brasil de algum tempo para cá. E aí, eles têm que fazer isso fora da Páscoa, porque os judeus não podiam condenar ninguém à morte durante as festividades da Páscoa, que se iniciaria no sábado, né, daquela semana, né? Nós estamos aqui já na quarta-feira da Semana da Paixão, e a gente vê, então, que era necessário, então, essa prisão. Rogério, mas durante o momento de prisão de Jesus e condenação, o povo teve participação ali, né? O povo clamou pela morte de Jesus. Sim, mas só depois do momento que ele tinha sido preso. Os sacerdotes não conseguiriam prender Jesus à luz do dia, porque a grande multidão, os grandes apoiadores de Jesus, com certeza impediriam, ia haver um tumulto, era capaz de acontecer até uma revolta, né? O apoio popular de Jesus era muito grande. Durante o julgamento de Jesus, a Bíblia vai dizer que os fariseus, eles fazem a cabeça do povo para gritar, condenem ele, crucificam, mas era justamente o povo que era contra o ministério de Jesus desde o início. Eles não deixaram os apoiadores de Jesus entrarem ali no pátio da Fortaleza Antônia para assistir o julgamento de Jesus. Então, a grande multidão que estava ali presente já era multidão hostil ao ministério de Jesus desde o início, apoiadora ali, influenciada pelos fariseus. Então, por isso que tem toda essa conspiração e esse cuidado dos inimigos ali de Jesus para armar todo esse processo para prendê-lo. Dando continuidade, a gente tem aqui entre os versículos 6 e os versículos 13 a narrativa sobre o jantar, né, em Betânia. E aí nós vamos fazer a leitura do texto. Enquanto isso, né, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derramou sobre a cabeça dele. Ao ver isto, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse, por que criticam esta mulher? Por ter feito algo tão bom para mim. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim a fim de preparar o meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Bom, vamos lá. Essa narrativa, a gente tem elementos muito importantes sobre a ação dessa mulher. A primeira que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é justamente o último versículo. Você vê como Jesus ele é profeta. Como o ministério de Jesus foi um ministério profético. Porque o último versículo, né, o versículo 13, é uma profecia acerca dessa mulher. Jesus está dizendo que aonde quer que o evangelho fosse pregado, essa mulher seria lembrada. E a gente está aqui no dia 21 de setembro de 2021, 2000 anos após essa mulher realizar esse ato, e a gente está aqui falando dela. Então, assim,
mais uma vez, a palavra de Jesus está sendo cumprida, né? Não só por nós aqui, mas a todos aqueles que ao redor do mundo fazem menção e lembram do ato dessa mulher. Mas é justamente o ato dessa mulher, dentro dessa narrativa, que chama a atenção para a gente. Porque o que Mateus está fazendo aqui é um contraste muito proposital. Não é a primeira vez que Jesus está sendo ungido. Vamos lembrar que a primeira vez que uma mulher unge Jesus ou derrama algo sobre Jesus aconteceu na Galileia, quando aquela prostituta chorou aos pés de Jesus e ali enxugou as lágrimas, né, com os seus cabelos. Então, foi um primeiro episódio que aconteceu. Só que esse episódio que a gente também encontra lá em João capítulo 12, né, João vai dar a informação de que também aconteceu em Betânia, e quem estava presente nesse encontro? Estavam presentes Lázaro, Marta e Maria, os três irmãos, né, que eram muito íntimos e próximos de Jesus. Alguns até confundem, né, a casa que está acontecendo isso aqui com a casa de Lázaro. Só que esse episódio não está desenvolvendo, né, na casa de Lázaro, está acontecendo na casa de Simão leproso. Como a maioria das pessoas costumam ler esse texto em João 12 não faz menção a Simão leproso, mas sim a Lázaro e as suas irmãs, muitos imaginam que isso aconteceu na residência de Lázaro, mas Mateus afirma que não. Lázaro estava presente com suas irmãs, como João afirma, mas o episódio acontece na casa de Simão, o leproso. Tá? Que não era leproso, era um ex-leproso, provavelmente curado por Jesus. Porque se ele fosse leproso, esse jantar não estaria acontecendo naquela residência, ou Jesus, na mesma hora, ali tinha curado ele antes de comer. Porque com Jesus não tinha esse problema, em 2 tempos ele realizava a cura, na mesma hora o cara já estava pronto para comer com eles. O contraste que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte, veja, numa sociedade masculina e patriarcal, que é a sociedade judaica, o capítulo 26 iniciou com os sacerdotes conspirando para matar Jesus. Após o jantar, Judas vai narrar a traição de Judas, que era um judeu, né, de certa proeminência. Então, a gente tem homens proeminentes, homens da sociedade judaica, homens que estão ali com uma certa figura de autoridade, seja positiva ou negativa em relação ao ministério de Jesus. No caso aqui, os dois são negativos, porque uns são os sacerdotes e outros são Judas. E no meio desses homens, da narrativa dos sacerdotes e, posteriormente, a traição de Judas, no meio desses homens, o que Mateus faz propositalmente, colocando no meio do texto? Uma mulher, uma simples mulher judia, ungindo os pés de Jesus. Então, esse contraste literário, que passa desapercebido aos olhos da maioria dos leitores, é muito importante, ele é proposital, que Mateus coloca aqui. Eu vou repetir mais uma vez para ficar claro na mente de vocês. Capítulo 26, do 1 ao 3. Os sacerdotes, homens, conspiram para matar Jesus. Versículo 6 ao versículo 13. Uma mulher dá o seu melhor para servir Jesus. E versículo 14 e 15, Judas, amigo, discípulo, seguidor de Jesus, conspira para trair Jesus. No meio disso tudo, a gente tem uma mulher. E aí, com base nesse contraste, a gente tem o ato em si que essa mulher faz. E aí eu trouxe aqui para exemplificar só o que a gente está falando, né? Para deixar claro o objeto, né? Que é bem famoso, né? Que a gente já ouviu falar nas igrejas muitas das vezes, o vaso de alabastro, né? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês do que seria um vaso de alabastro, né? Ele é um vaso diferente dos demais vasos, da maioria dos vasos judaicos, porque ele tem uma característica de ser um vaso que guarda algo de valor. É um vaso que ele não tem sua parte de cima exposta, ele é um vaso tampado, né? Ele tem uma tampa e ele conserva o material interior dele muito bem, né? E para o elemento que estava dentro do vaso, era extremamente necessário que fosse um vaso de alabastro, né? Um vaso com estas características, que fosse ali para guardar
o elemento que estava dentro dele. E aí o elemento, segundo o texto vai nos dizer, era um azeite, né? Um perfume, na verdade, uma especiaria, né? A gente tem até o valor, né? A gente pode até pensar no valor dessa especiaria que essa mulher ela faz. Vamos lá. No versículo 7, vai dizer que essa mulher, então, né, com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, algumas traduções já traz a palavra perfume, outras traz a palavra unguento, ou azeite, né, ou óleo, né, porque é tudo proveniente de uma matéria-prima. Ela abre aquele recipiente e derrama todo o seu conteúdo sobre os pés de Jesus. Por que a ação dessa mulher surpreendeu os discípulos, né? E a gente nem pode julgar muito, né? Os discípulos, porque talvez a gente reagiria da mesma forma. O preço do perfume que aquela mulher ungiu os pés de Jesus, eu tenho certeza que ninguém aqui que nos assiste já usou um perfume tão caro quanto o perfume dessa mulher que ungiu os pés de Jesus. Primeiramente, era muito provável que aquele perfume fosse uma herança de família. Por que eu estou dizendo isso? Por causa do valor daquele perfume. Era muito difícil para os habitantes de Betânia, que eram uma população pobre, né, ter adquirido aquele perfume. Aquele perfume, quase certamente, a gente pode afirmar que era uma herança de família. A segunda informação que faz com que a gente possa afirmar isso é o fato do perfume estar lacrado. O vaso de alabastro estava lacrado, tampado. Significa o quê? No momento que ele fosse aberto, ele não poderia demorar para ser totalmente utilizado, porque o aroma daquele perfume ia se perder. É como se hoje a gente abrisse uma garrafa de refrigerante, né? A gente não pode deixar um refrigerante muito tempo na geladeira, porque mesmo bem tampado, o gás daquele refrigerante, com o tempo, ele vai se evaporar e não vai mais prestar para ser consumido. Da mesma forma, aquele perfume, no momento que ele fosse aberto, ele teria que ser usado constantemente. Do contrário, o aroma dele ia ser perdido com pouco tempo. Então, aquele perfume estava sendo guardado para uma ocasião especial. Então, é a segunda informação que faz com que a gente pense que era uma herança de família, era algo extremamente valioso. E terceiro, o que faz a gente dizer isso é o preço daquele perfume. Um vaso de alabastro cheio daquele perfume equivalia a aproximadamente 300 dracmas, o preço daquele perfume. E o que é nos nossos dias 300 dracmas? Veja só, a gente já aprendeu isso, né, ao longo do Evangelho de Mateus, que uma dracma equivalia a um dia de trabalho. Né? Um trabalhador na sociedade judaica trabalhava um dia e no final daquele dia recebia uma dracma. A dracma era o salário de um dia. 300 dracmas é aproximadamente um ano de trabalho. Imagina você ir numa Boticário, Natura, né, um Avon, Renaudet, enfim, qualquer um que você prefira, seja do seu agrado, comprar um perfume e parcelar em 12 vezes. Eu acho que aqui ninguém nunca fez isso, né? Eu acho que o máximo de um perfume aí, sei o quê, 3 ou 4 vezes, dependendo da condição financeira aí de vocês. Eu não sei qual foi o perfume mais caro que vocês já compraram ou já receberam. Eu, particularmente, quase nunca compro perfume. Meus perfumes eu sempre ganho. Né? Eu tenho uma coisa que eu sempre ganho perfume. O último, quem me deu foi minha prima, é um perfume até de renome, né? O pessoal adora o Malbec, e é um perfume de certa proeminência, mas não chega nem perto do perfume que essa mulher depositou aos pés de Jesus. Você compra um Malbec, compra um nome de perfume famoso, aí eu não sei, vocês podem me ajudar aí, eu não sei muito o nome de perfume, mas o perfume mais caro dessas lojas aí não chegaria nem perto ao perfume que essa mulher depositou aos pés de Jesus. E é por isso que isso causa um alvoroço nos discípulos, né? E o texto de João vai dizer que o primeiro a se escandalizar foi quem? Poderia ser outro, né? Judas Iscariotes, o tesoureiro do grupo, aquele que mexia com o financeiro, aquele que mexia com o dinheiro. Então, essa ação de Judas, essa proeminência de Judas já demonstra que, apesar de Judas viver com Jesus, aprender com Jesus, estar com Jesus,
Judas ainda não tinha sido mudado, não tinha sido transformado. Ele encabeça, né, aquela situação de que isso? Que desperdício! Olha só, a mulher jogou o discípulo, o perfume, nos pés de Jesus, e eles chamam aquilo de desperdício. Né? Talvez, né, se aquela mulher tivesse utilizado nela ou nos outros, eles não dissessem isso, né? Mas aquela mulher estava ungindo ali os pés de Jesus. O que era outro ato ainda de humilhação. Porque aquela mulher não achou digno do seu perfume caríssimo perfumar outra parte do corpo de Jesus, a não ser os seus pés, que era considerado a parte de maior humilhação no corpo do ser humano para a sociedade judaica. Lavar os pés de alguém também era sinônimo de respeito, era sinônimo de que você respeitava a pessoa. Qual era o costume quando as pessoas recebiam visita nas suas casas? Lavar os pés dos seus convidados. O que os servos faziam quando os seus senhores chegavam em casa depois das ruas? Traziam uma bandeja de água e lavavam os pés. Mas aquela mulher traz um elemento muito mais caro do que a água, muito mais valioso do que a água. Ela traz um perfume, ela traz o seu bem mais precioso e coloca aos pés de Jesus. Quando a gente analisa a ação dessa mulher, a gente consegue entender que é muito mais do que um simples gesto. É muito mais do que uma simples atitude que aquela mulher tomou. O que aquela mulher fez foi justamente pegar o melhor que ela tinha, a coisa mais valiosa da vida dela, e entregar a Jesus. A gente pode comparar a ação dessa mulher. Eu sei que não se compara uma vida humana com um objeto material, mas o que Abraão fez no Monte Moriá com Isaac. O que Davi disse aos seus discípulos quando quis oferecer sacrifícios ao Senhor e os seus servos queriam dar a ele o sacrifício de graça. E ele disse, não, eu não posso oferecer nada a Deus que não me custe alguma coisa. Um sacrifício, uma oferta que não custe nada a mim, não é uma oferta, não é um sacrifício. A ideia de sacrifício é justamente algo que custa a mim, algo que vai fazer falta em mim, algo que vai deixar um buraco em mim. Mas que eu sei que a suficiência de Cristo é tão grande, a suficiência de Cristo é tão magnífica, que vai preencher o pequeno buraco, o pequeno vazio que esse simples objeto ou que essa simples pessoa vai deixar em mim. Abraão tinha essa certeza. Quando Abraão foi sacrificar Isaac no Monte Moriá, ele sabia que ia ser um buraco enorme no coração dele. Mas ele estava certo de que o Deus que ele servia era muito maior do que o amor que ele sentia pelo seu próprio filho. Da mesma forma, Davi. E da mesma forma, essa mulher, o Jesus a quem ela está depositando o seu sacrifício, o seu perfume, é muito maior, é muito mais valioso do que aquele simples objeto que ela estava ali. Ela estava disposta a abrir mão do seu bem mais precioso para entregar a Jesus. Parece um simples texto, parece uma simples ação, mas ela tem muito a nos ensinar, ela tem muito a nos dizer. Será que nós estamos entregando para Jesus o que sobra na nossa vida, o que sobra de nosso tempo, ou estamos fazendo dele a nossa prioridade? Isso é uma mensagem para mim, para você que nos assiste. Isso é uma mensagem de exortação, né? A gente sempre imagina, né, que quem está expondo o texto é porque já pratica aquilo ou porque já aprendeu com aquilo. Muito pelo contrário, né? A Bíblia primeiro bate aqui e depois bate aí. Então, quem está falando recebe a chicotada primeiro e aí eu estou passando para compartilhar a varada com vocês, para eu não receber sozinho. Então, a mensagem, a ação dessa mulher, ela fala muito para nós. Ela nos ensina muito. Então, esses elementos que compõem essa passagem é extremamente importante para nós. E Jesus, ele coloca, né, depois desse ato, algo muito importante. Ele vai dizer, por que vocês criticam essa mulher por ter feito algo tão bom para mim? Pessoal, Jesus diz que a ação dela foi boa, foi agradável.
quando Deus olha para alguém e diz que a ação dele foi boa, foi agradável, que seu sacrifício foi aceito, a sua oferta foi aceita. Por quê? Porque aquela mulher tinha pureza de coração para fazer aquela oferta. Ele diz, olha, vocês não estão preocupados com os pobres. Vocês estão dizendo que o frasco podia ser vendido aí para dar para os pobres a quantia da oferta. Mas sempre houve pobre no mundo. E sempre vai haver, e vocês vão continuar aqui para ajudar os pobres. Mas eu nem sempre estarei com vocês. Então, essa desculpa aí que poderia ter sido usada para os pobres, não caiu com Jesus, não. Os pobres vocês vão sempre ter. Eu quero ver, depois da minha morte e assunção, se vocês vão se lembrar dos pobres do mesmo jeito que lembraram dos pobres agora. Só para criticar essa mulher e dizer que não era para ela ter feito isso comigo. Então, olha o nível da retórica de Jesus aqui. Né? Eles não estavam preocupados com pobre nenhum. Pobre tinha toda hora, tinha sempre. E por que eles não venderam o que eles tinham de mais precioso para dar para os pobres? Mas o que era da mulher, eles queriam. Jesus não cai nessas conversas. Né? Então, a gente vê aqui, essa mulher derramou o seu perfume para preparar o meu corpo para o sepultamento. E aqui é a segunda vez no capítulo 26 que Jesus ele fala sobre sua morte. Ele está dizendo, olha, essa mulher está preparando o meu corpo, está ungindo o meu corpo. Porque o costume judaico, quando alguém morria, antes de enterrar o corpo, era ter toda a preparação de higienização e perfumar o corpo para a sua morte. Jesus também, depois que ele morreu, limparam seu corpo, trataram do corpo dele e o sepultaram. Todas as pessoas que morriam passavam pelo mesmo procedimento. Né? Alguns estudiosos, né, alguns comentaristas, apontam, inclusive, que essa unção dessa mulher, né, que é muito mais do que um simples perfume ali, do que passar um perfume, ela estava ungindo Jesus. E o que eu acho interessante, Hélio, é que Mateus está colocando aqui para a sociedade judaica que é uma mulher que está ungindo Jesus. Enquanto os sacerdotes estão tramando para matar o rei dos reis, o sacerdote da linhagem de Melquisedeque, Deus está te utilizando de uma mulher para ungir Cristo para o seu sepultamento. Enquanto o seu discípulo, próximo ali, está se preparando para matar ele também, para trair ele e possivelmente ali ser condenado. E alguns apontam que, além da unção preparada para a morte, aquela mulher também estava realizando a unção como rei e a unção como sacerdote. Né? Jesus, realmente, em alguns dias, ia receber uma coroa. Mas não era uma coroa de louros, ou uma coroa de ouro, ou de prata, de joias preciosas. Era uma coroa de espinhos. E, de fato, Jesus, de alguns dias para frente, faria o supremo sacrifício, o sacrifício maior, do sumo sacerdócio, perpétuo e final. Então, é possível, sim, de nós entendermos que a ação daquela mulher, aquela unção, também representava esse triplo ministério de Jesus. Ela ungiu Jesus como Cordeiro de Deus, ela ungiu Jesus como Rei, e ela ungiu Jesus como o sumo sacerdote, que 2 dias depois desse evento estaria sendo definitivamente concluído, coroado e assumido como Rei, Cordeiro e Sacerdote. Pode falar, Hélio. Então, quando a gente olha para tanto para essa cena, né, dessa mulher, quanto da outra, né, a que está lá descrita em Lucas 7, se não me falha a memória, a gente percebe que a preocupação de Jesus, né, ao contrário dos discípulos, a preocupação de Jesus não está, vamos dizer assim, nos elementos que estavam envolvidos naquele ato, mas a preocupação de Jesus estava no ato em si, né? E é aquela pergunta que deve ecoar no coração de todos aqueles que se dizem servos de Jesus, né? Servos de Cristo. Como estamos entregando a Deus aquilo que é de Deus? Né? Como é que você está dando a Deus aquilo que é dele? Né? Como é que você está fazendo isso? Né?
Qual é a disposição do seu coração para fazer isso, né? Aquela mulher estava fazendo algo que deveria ser entregue a Deus e que, via de regra, pela sociedade que ela estava, não era a responsabilidade dela, né? Mas mesmo assim ela estava fazendo. E aí você já percebe até mesmo um contraste entre a religiosidade, né? Que eram os fariseus daquela época, né? E a diferença entre a religiosidade e um coração quebrantado, né? São duas extremidades, tá? Enquanto um se preocupa tanto, né, vamos dizer assim, com regras, né? A situação mesmo de Lucas 7. O próprio Jesus vai dizer, olha, eu entrei na sua casa, você não me beijou o rosto, você não me ungiu, você não me lavou os pés, e ela está fazendo tudo que é lei criada por você, e você mesmo não está fazendo, né? Jesus faz essa crítica naquele momento, né? Aqui não existe essa crítica, mas Jesus está olhando para aquela mulher e ele vai dizer, olha, todo mundo vai se lembrar do que ela está fazendo, tá? Porque não é só o perfume que é caro, não é só a entrega que ela está fazendo, mas é a forma que ela está fazendo, tá? O coração dela está relacionado com a ação que ela está tomando aqui nesse momento. E isso deve, eu sempre costumo dizer isso, que isso deve guiar as nossas ações dentro de um contexto religioso, tá? A gente bateu muito nisso quando a gente expôs lá aquelas lives sobre o Sermão do Monte, que você pode muito bem fazer tudo o que é certo e mesmo assim estar pecando pelo fato de que com que intenção você está fazendo isso, né? O que que motiva você a ter uma atitude dessa, né? Por que que você oferta na igreja? Por que que você ajuda os necessitados? Por que que você ora? Por que que você jejua, né? Então, a preocupação de Jesus naquele momento, que foi a preocupação dos discípulos, né? E eu gosto de Mateus, porque Mateus, ele não cita o nome de Judas, né? Mateus fala que os discípulos, né? Então, Judas pode ter iniciado, né, a discussão, só que os outros discípulos também foi na onda, né? Os outros discípulos, meio que tipo assim, Judas falou e eles falaram, rapaz, é mesmo, né, rapaz? Eu tinha pensado nisso, né? Ainda bem que Judas comentou aqui sobre o assunto, tá? Então, enquanto uns estavam preocupados com toda a religiosidade, outros estavam preocupados com o preço do perfume que ela estava derramando, Jesus estava preocupado com a ação dela naquele momento. O que estava motivando aquela ação? Por que ela estava fazendo? Né? Talvez ela nem soubesse por que ela estava fazendo, né? Porque o próprio Jesus vai dizer o motivo dela estar fazendo aquilo ali, a simbologia de tudo aquilo. Ela talvez não sabia, ela só queria adorar, só queria entregar aquilo que ela tinha de mais valioso, né? E como o Rogério falou, isso aí às vezes pode parecer um texto simples, né? Mas precisa, na verdade, trazer uma reflexão muito grande para as nossas vidas hoje. É verdade. O Hélio apontou para uma coisa aí, né? Que foi o apoio, né? O apoio dos demais discípulos, inclusive do próprio Mateus, que está redigindo o evangelho, né? E é uma coisa que eu acho espetacular nos evangelistas, o que atestam para a veracidade desses relatos é que o fato dos evangelistas não esconderem seus próprios pecados na narrativa dos seus textos, suas próprias culpas. Então, é isso que se alguém quiser ser lembrado para a história, como qualquer escritor, qualquer historiador ou figura da história, sempre quer ser lembrado pelos seus feitos, pelas suas grandezas. Mas essa mentalidade não acontece quando a gente vai para os textos bíblicos, né? Os autores são os primeiros a se criticarem, são os primeiros a apontar os seus erros, os seus defeitos e entram para a história com eles, porque eles querem apontar justamente não para eles, mas para aqueles que perdoam os seus erros, aqueles que são o ápice de sua narrativa, né? Justamente é algo magnífico. Hélio, dá prosseguimento aí, 14. Você está desligado o microfone. E agora aqui. Então, vamos lá. Mateus 26, 14. Diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião
para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, dizer-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então, vamos lá, vou parar aqui no 19 e depois a gente prossegue. O que a gente percebe aqui, né, principalmente da atitude de Judas, né, existe uma... Não sei se o Rogério já acompanhou essa discussão aí, né, eu já tive o desprazer de ouvir, né, que é a respeito de que a gente entende o papel de Judas dentro vamos dizer assim, dentro do contexto da salvação, né? Judas possuía vamos colocar assim, um papel importante, né? Porque ele era aquele que estava, eu não gosto muito de usar a palavra predestinado para a traição, mas ele era aquele que já tinha sido predito que haveria um que trairia, né? Poderia ser qualquer um, tá? Deixar isso bem claro. Poderia ser qualquer um. Mas foi Judas, né? E quando a gente percebe o contraste entre a figura de Judas e a figura dos outros discípulos, dos outros apóstolos, talvez Judas fosse a pessoa menos provável para isso acontecer, né? De todos, né? Talvez ele fosse o menos provável, tá? Dentre todos os discípulos, Mateus tinha um pouquinho de estudo, né? Mateus era cobrador de impostos, né? Trabalhava para o governo, né? Judas também possuía, né? Agora, boa parte dos discípulos e dos apóstolos não possuíam, né? Não tinha esse, vamos dizer assim, esse entendimento e esse conhecimento que figuras como Mateus e como Judas possuía, né? É tanto que o conhecimento que Judas possuía era tanto que ele era responsável pelas finanças do ministério de Jesus. Quem cuidava, quem administrava, né, quem comprava, pagava e fazia tudo, era Judas. Ele tinha uma função importante, né, dentro do contexto do ministério terreno de Jesus, né? Mas em outros textos, né, principalmente, se não me falha a memória, é João, eu sou péssimo de referência, tá? Mas ele vai falar justamente que em um determinado momento, né, o texto vai dizer que Satanás se aposta de Judas, né? Judas, ele faz o que ele faz, né, porque ele é, vamos dizer assim, de certa forma, impulsionado, né, por Satanás a fazer o que ele fez, né, a entregar Jesus. Tá? E o interessante, né, é que Judas participa de tudo, né? Tudo que acontece, né? Judas está participando. É claro que aqui, né, no momento de ir até a casa, Judas não sabe onde é, né? Só esses dois discípulos que Jesus manda, né? Pode-se entender aqui que Jesus não queria que Judas soubesse onde era, tá? Até para que ele não, vamos dizer assim, o entregasse antes dessa Páscoa. Jesus precisava ceiar com seus discípulos antes de ser crucificado. Então, Judas não poderia saber. Só ia saber quando chegasse lá. É tanto que Judas vai entregar, né, depois disso. Depois da ceia, depois que tudo acontece, né? Mas Judas, ele é uma figura muito enigmática e tem muitas pessoas que perguntam, né? Que se indagam, né? Ah, mas e se Judas se arrependesse, né? Será que ele poderia ser salvo? E eu já ouvi, até não sei se o Rogério já ouviu, que era até o que eu ia comentar, de pessoas dizerem que Judas se arrependeu, né? Baseado no fato dele ter ido lá devolver as moedas, né? Mas o remorso dele foi tão grande que ele acabou cometendo suicídio, né? Mas que ele se arrependeu. Eu fico com aquilo que a Bíblia não diz, eu simplesmente não tento entender, né? A Bíblia não fala nada a respeito na verdade, a respeito da salvação de ninguém, né? De nenhum dos personagens bíblicos. Com exceção do ladrão da cruz, não fala de mais ninguém. Ladrão da cruz no Novo Testamento, né? No Velho Testamento nós temos Elias e Enoque. É os únicos que a gente sabe que está lá. O resto, ninguém, não fala mais ninguém. Então, Judas se arrependeu? Não sei, a Bíblia não fala.
Judas foi salvo? Eu não sei, a Bíblia não fala. Se Judas não se arrependeu, ele poderia ser salvo? Eu não sei, a Bíblia não fala. Né? E muitas vezes a gente fica mais apegado ao que a Bíblia não fala e esquece de perceber aquilo que a Bíblia fala. Né? E a figura como eu falei, né? A figura de Judas é uma figura muito enigmática, porque você observa que por mais que os sacerdotes tenham pago, né, essas 30 moedas para ele, é o próprio Judas que procura os sacerdotes. Né? O texto lá, esse texto de Mateus 26, começa, né, dizendo que os principais ali do sinédrio, ali, do sacerdócio, né, os anciãos, eles se reúnem com o objetivo de criar uma forma de pegar Jesus. Eles só não sabiam como eles iam fazer, mas eles queriam fazer isso. Né? E esse era o objetivo deles. E agora, no texto que a gente... Pode falar, Rogério. Desculpa. Não, é só para referenciar o que você está dizendo e fazer um comentário sobre essa questão da traição de Judas ou da predestinação, enfim. O que a gente vê aqui, eu vejo esse texto, Hélio, à luz de Romanos 1. Judas nunca havia se convertido de verdade. A gente vê que a maioria dos discípulos de Jesus só se converteram após a ressurreição de Jesus. Não é porque eles realizaram milagres, não é porque eles estavam com Jesus que eles eram convertidos. A gente vê isso na narrativa dos evangelhos. Jesus virou para Pedro, depois de Pedro confessar Jesus por inspiração do Espírito Santo, e disse, olha, mais tarde, quando você se converter, você confirma os seus irmãos. Ou seja, você só vai se converter mais tarde, Pedro. Até lá, você vai, inclusive, me negar 3 vezes. Então, assim, nenhum deles era convertido. A gente vê pela análise bíblica. E Judas, muito pelo contrário. Então, assim, à luz de Romanos 1, que a gente vê, o que a gente analisa no texto de Romanos, Deus entregando o homem ao seu próprio pecado. Judas já era em si ganancioso, porque os textos já apresentavam Judas com essa característica, com essa ganância. E em Romanos 1, a gente vê um texto em que... Eu acho que Judas era... Só para... depois você fala, só para concluir o raciocínio. Então, só para a gente ver, à luz de Romanos 1, Deus entregou Judas à sua própria concupiscência. Deus não teve misericórdia de Judas. Judas, desde o início do seu ministério, pela análise que a gente tem pelo texto bíblico, desde o início do ministério dele com Jesus, ele pensava em outras coisas, ele objetivava outras coisas. Por quê? O texto que a gente vê no próprio Mateus 26, e depois lá em Atos, Atos 1, né, Pedro fazendo o seu discurso depois da ascensão de Jesus, Pedro ele vai dizer o seguinte, assim, irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi, lá nos Salmos de Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Esse versículo é muito forte. Né? É muito forte, porque a gente vê Pedro dizendo, olha, ele era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. E aí a gente tem depois algumas outras informações. Então, porque pela palavra que Pedro está dizendo aqui, a gente está sabendo que Judas recebeu o salário do seu trabalho, do seu pecado. E por esse texto não houve arrependimento. A gente não pode falar de arrependimento. Não tem, a Bíblia não deixa nada sobre arrependimento de Judas, nem deixa nada para a gente ir nos dois extremos, de que Judas foi predestinado por Deus para trair Jesus, ou que ele só agiu porque tinha sido usado por Satanás. A gente tem, na verdade, todas as esferas em harmonia. O texto que você leu, Hélio, lá em Mateus, ele vai dizer... na verdade, você não leu ainda, né? Mas a gente vai ler, na verdade, o versículo 23, né? Já aqui adiantando a leitura, Jesus vai dizer, onde vocês
que acaba de comer da mesma tigela comigo, vai me trair. O Filho do Homem deve morrer como as Escrituras declararam há muito tempo, mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. A gente tem a harmonia nesse texto entre soberania de Deus E responsabilidade. e responsabilidade humana. Soberania de Deus e a responsabilidade de Judas em harmonia. Às vezes não pode ser entendido por mim nem por você, mas é o que a Bíblia tá dizendo aqui, né? É aquela metáfora, né, que Augusto Nicodemos usa das linhas do trem. São duas linhas de trem que andam juntas e vai para o mesmo destino. A gente só vai entender quando a gente chegar no final da estação e essas linhas elas se formarem uma. Como é que se harmoniza a questão da soberania de Deus e a responsabilidade humana? Mas o que a gente pode afirmar com base nas Escrituras, e o que a gente vê lá em Romanos 1, é que nenhuma carne é indesculpável diante de Deus, tanto é que todos são responsabilizados pelos seus pecados, inclusive Judas pelo seu, que foi responsabilizado. Por outro lado, como é que a soberania de Deus agiu através de Judas? Não tendo misericórdia dele. E em Romanos 9, Deus ele vai dizer, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, Judas jamais se arrependeu, Judas jamais se converteu, Judas jamais foi um cristão de verdade. Estou usando aspas porque ainda não era o termo utilizado naquela época. Então, isso chama uma atenção para a gente importantíssima. Você pode ter 50 anos de ministério, você pode ser nascido e criado em berço evangélico. Irmão, quando você morrer, você pode ter uma infeliz surpresa. Verdade. Você pode ter vivido uma vida inteira de enganação, uma vida inteira se enganando, porque expõe bem um texto bíblico, porque canta um louvor bem, porque Deus, pela misericórdia dele, age através de sua vida, mas se não tiver o relacionamento, o que o Hélio tem sempre apontado aqui, a pureza do coração, a intenção do coração, irmão, isso tudo aí é lixo. Pode jogar fora. Né? A gente entende aí, né? O Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios. Sabe o que eu acho interessante nesse texto, Hélio? É que essas pessoas, quando falam para Jesus, elas querem se salvar através de suas obras. Como assim o Senhor não quer nos aceitar? A gente expulsou o demônio em teu nome, curamos, profetizamos, ensinamos. Ué, então você quer alcançar, você quer entrar aqui pelo que você fez. E não é assim, é uma coisa que eu até não tinha nem atentado até agora para isso. Atentei agora que estou falando com vocês. Você vê como é que é interessante, né? Então é isso, né? Dentro de Judas, a gente não pode afirmar, como você muito bem colocou, o que a gente não tem base para afirmar. Você usou aí o exemplo do ladrão da cruz, né? É uma coisa que eu sempre digo também. Esse aí eu boto minha mão no fogo para dizer que ele está no céu. Eu boto minha mão no fogo pelo ladrão da cruz. Agora, por qualquer outro, eu não boto não, meu irmão. Agora, por qualquer outro, eu não boto mesmo. É o ladrão da cruz e Abraão. Porque lá em Lucas 17, Jesus vai dizer que Abraão fala com Lázaro e com o rico. Então, Abraão também está lá. Então, assim, esses dois aí a gente tem certeza. Mas o resto, eu não posso afirmar nem botar minha mão no fogo por ninguém. Só para terminar, eu não te dei a referência. É João 13, 26. João 13, 26. João né? 13, 26. Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. Tá? É o mesmo contexto. É o mesmo evento que está acontecendo, a última ceia. E João vai dizer assim, depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse, o que você vai fazer, faça logo. Eu não posso não mencionar aqui, porque o próprio pastor Augusto Nicodemos, ele sempre fala quando lê esse texto. Essa aqui é a referência forte na Bíblia que a gente tem de possessão demoníaca pelo próprio Satanás. Judas não esperneou, Judas não babou, Judas não botou a mão para trás, Judas não começou a tremer, Judas não começou a fazer nada do que a gente entende como alguém demoniado.
Simplesmente Judas comeu o seu pão, se levantou da mesa e foi trair Jesus. Perfeito. Sabe o que isso fala para a gente? Que tem muita gente que pode estar endemoniado e não demonstra isso. E aos nossos olhos carnais, a gente não vê. Ora, se a gente pode ter uma vida espiritual e a recomendação bíblica que a gente tenha e provar, porque o próprio João vai dizer lá nas suas cartas que os falsos profetas profetizam pela mentira, pelo próprio Satanás. Os nossos púlpitos, nossas igrejas estão cheios de ministros endemoniados, cheios de falsos profetas. Nosso mundo gospel está... A gente está vivendo uma guerra interna dentro das nossas igrejas, em que Satanás ele se infiltra de uma forma em que muitas das vezes nós não percebemos as pessoas que estão no nosso meio e que estão instrumentos de Satanás contra o reino de Deus. Então, que a gente possa, né, sempre pedir visão espiritual a Deus para provar os espíritos e saber o que vem provém de Deus e o que não vem. Né? Te devolvo... acho que o irmão Luciano tem alguma coisa para falar. Pronto. Ao microfone. O que eu estava pensando, falando aqui, que o Judas, ele deve ser discípulo de Geazi. Entendeu? E o que me chamou a atenção aqui também, né? Eu vendo isso aqui agora, no que fala aqui no título dessa passagem, né? Ela não está escrito assim, o valor da traição. Ela está escrito o preço da traição. É preço duas vezes. É uma coisa muito forte, porque é um preço quando se trai a pagar. Então, eu estava aqui analisando e vendo assim, ainda não está escrito assim o valor da traição, mas é o preço da traição, ou seja, é preço duas vezes. Né? Você tem o preço físico e o preço espiritual, né? Que Judas pagou por essa traição, não foi mole, não. E sobre Geazi, o Hélio pode falar com mais propriedade, porque foi servo dele, né? Eliseu, né? Trabalhou para ele, então ele pode falar mais como é que era o comportamento de Geazi durante o ministério. Arrependido, em nome de Jesus. Durante o ministério. Tu é Eliseu, Hélio? Olha que prova. Rapaz, esse Rogério só me bota em prova, pai. Tá repreendido. Não, mas eu estou te colocando numa posição de destaque aí, ó. Eliseu aí, ó. Tá bom. Né? Vamos finalizar com a última ceia, com a narrativa. Dá continuidade aí, Hélio. Vamos finalizar. Pronto, vamos lá. Deixa eu só... deixa eu só pegar aqui. É porque eu estou acompanhando aqui pelo computador, né? Me diga aí, o versículo que termina até a ceia, qual versículo aí? Só para mim poder me basear aqui. Termina no 30. No 30. Pronto. Maravilha. Então, vou pegar aqui, vou ler alguns que a gente deixou sem ler, e aí eu leio até o 30 e a gente fecha. Vou pegar do 20, né? Que eu parei no 19. Aí diz assim, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes um após o outro, com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou-lhe Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas, ai daquele que trair o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, e eu gosto dessa versão NVI por causa principalmente desse versículo, diz assim, com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou, sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, vamos lá.
Esse momento aqui, onde Jesus vai ter esse momento de comunhão com seus discípulos, né, acontece, se você contextualizar todos os evangelhos, você vai perceber que acontece duas refeições, tá? Acontece a refeição da Páscoa, né? Eles estavam aí comemorando. Acontece a refeição e logo em seguida Jesus ministra a ceia, tá? Então são dois momentos diferentes que estão acontecendo ali naquela mesma situação, tá? No primeiro momento, tá? Onde eles estão ali comendo, conversando em comunhão, Judas está presente, tá? Judas está presente. E por mais que Mateus ele deixe claro que Jesus olha para Judas e fala que Judas iria traí-lo, né? A gente consegue perceber dentro do contexto que Jesus falou isso só para Judas. Os outros discípulos não ouviram quem era, né? E por que a gente pode afirmar isso, né? Primeira coisa, tinha um camarada ali totalmente desviado e que estava com a faca na cintura, né? Pedrão estava lá com a sua espada lá, totalmente desviada. Aí eu pergunto para vocês, Pedro sendo Pedro, sabendo que Judas ia atrás de Jesus, Judas sairia daquele lugar? De jeito nenhum. Pedro não ia deixar, né? É tanto que essa parte aqui lá, quando o João está falando, né? João vai dizer que o discípulo amado estava perto de Jesus, né? Estava recostado no peito de Jesus, e Pedro pergunta para ele, né? Tipo assim, pergunta aí quem é. Pergunta para o mestre quem é. E Já provavelmente já afiando da faca. Pedro já estava já. Pergunta aí, só para saber, só não vou fazer nada, não. Não vou fazer nada, não. Só pergunte aí só para ele, tá? Eu quero saber quem é o infeliz, né? Mas Jesus não fala para ninguém, só fala para Pedro, só fala para Judas, só Judas que sabe, né? E tipo assim, como Judas, ele era o responsável pelo dinheiro, né? A saída dele do momento ali não poderia ser tratado como um espanto, né? Por que não poderia ser tratado? Judas poderia ter saído para comprar algo. Ele era quem tinha o dinheiro. Então, ele sair do ambiente dos discípulos poderia ser tido como algo muito normal para eles, né? Então, eles continuaram ali. Judas saiu, talvez até mesmo imperceptível para eles, né? Judas já sabendo o que é que ele iria fazer, né? Judas já tinha, vamos dizer assim, constituído o pecado em seu coração. Ele só estava indo concretizar, né? Mas já tinha pecado, o pecado já tinha acontecido, nascido, criado em seu coração. E Jesus olha para ele e fala assim, olha, vai e faz logo o que você tem que fazer, né? Tá chegando a hora e você, tipo assim, você tem que ir. Eu sei que você quer ir, né? Aí é o que o Rogério falou, né? Soberania e responsabilidade, né? Eu sei que você quer ir, né? Então vai lá e faz logo o que você quer fazer, né? Não o que você tem, mas o que você quer fazer. Vai lá e faz. Judas sai do contexto e aí, né, Jesus institui a ceia, né? Volto a repetir, quando você contextualiza os evangelhos, você percebe que Judas não participa da ceia, né? Isso é uma dúvida, né? De muitas pessoas, inclusive. Eu particularmente acredito que ele não participou pelo fato de que quando você olha para a figura, para a representatividade da ceia, né? Judas participar da ceia, tipo assim, não faz sentido hoje, né? Se a gente analisa hoje em um contexto cristão, né? Não é todo mundo que participa da ceia, né? Então, e eu volto a repetir, aí você analisa todos os evangelhos que tratam desse momento, né? Porque aqui, quando você olha aqui para esse, principalmente para esse texto de Mateus, né? Você não vê Mateus falando sobre a saída de Judas. Só vê Jesus falando que Judas seria o traidor e logo em seguida Jesus partiu o pão, né? Aí Mateus estava lá, é claro. Talvez Mateus nem viu Judas saindo, né? Isso aqui são suposições, né? São suposições. Talvez Judas nem viu Judas saindo, né? Só que, se não me falha a memória, João fala da saída de Judas, né? Então Judas sai. Judas não fica até o final, né? E por que Judas não fica até o final? Porque quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras, e ele fala aqui no finalzinho do texto, né?
no versículo 30, quando Jesus sai para ir para o Monte das Oliveiras, Judas já não está mais presente com eles. Quando ele desce, depois de todo o episódio, depois que ele desce do Monte das Oliveiras, Judas vem encontrar Jesus com os soldados. Então, subtende-se, né? Você percebe que o final da ceia, Judas não estava presente. Para o Monte das Oliveiras, Judas também não estava presente, né? Ele chega depois, tá? Ele chega depois. Então, acredita-se, tá, que ele não participou desse momento, dessa comunhão entre o partir do pão, né, e a entrega do vinho, tá? Que Jesus agora vai representar o seu corpo, né, e o seu sangue, tá? A representatividade dos dois, o corpo e o sangue, o pão e o vinho. Ainda nesse momento, Jesus entrega tudo, né? Tem o momento da lavagem dos pés dos seus discípulos, né? Onde ele vai orientar isso aí, João vai tratar disso, né? Onde ele vai orientar que eles sejam, que eles tinham que ser os menores, que eles tinham que servir, né? Jesus traz todo um discurso ali meio que motivacional para aqueles discípulos, para aqueles apóstolos ali, né? De tudo que eles iriam ter que passar e como eles teriam que agir diante de tudo que estava acontecendo, né? E Jesus agora encerra, né? Institui a ceia, né? Dá as últimas orientações para os seus apóstolos, tá? Mateus não retrata, né, até o versículo número 30, tá? Vamos dizer assim, da mesma forma que João retrata esses acontecimentos daqui em diante, né? Mas a gente vai conseguir, logo em seguida, contextualizar melhor com os outros evangelhos, principalmente a gente falou muito sobre Judas hoje, né? Mas a figura de Judas, né? Daqui em diante, Judas vai ter é uma figura muito importante, Pedro é uma figura que vai aparecer muito, né? E João está sempre ali, né? Vamos dizer assim, João é aquele que está sempre ali no meio de campo, participando de tudo e meio que não participando, né? Mas são figuras muito importantes dentro desse momento, né? Então, a gente finaliza aqui, né, com essa instituição da ceia e tratando, né, de como o plano divino, né, ele nunca sai dos trilhos, né? O Rogério usou a figura do trem aí, e por mais que nós tenhamos a nossa responsabilidade, né, a gente percebe que é aquilo que Jó deixou registrado lá no capítulo de número 42, né? Nenhum dos planos podem ser frustrados. Estava nos planos de Deus. Tudo isso que acontece estava dentro dos planos de Deus. E, querendo ou não, vai acontecer da maneira que ele já planejou, que ele já deixou pronto, que ele já deixou acertado tudo isso. Vai acontecer, né? E acontece na vida de Jesus, né? E amém. Amém, meu amigo Hélio. Dentro desse contexto, a gente finaliza a aula de hoje, então, com a instituição da ceia. Só quero frisar alguns pontos importantes, que essa é o momento que a ceia é instituída, e até hoje ela é praticada como um memorial e sacramento pelas igrejas protestantes, né? Assim como o batismo. Nós temos 2 sacramentos, né, instituídos ambos por Cristo. Um no início do seu ministério, na verdade até antes dele, que é o batismo, e agora a ceia, né? Que confirma, então, de forma simbólica, né, não transubstancial, né, como alguns segmentos teológicos ensinam, mas de forma simbólica. A gente pode afirmar isso porque a Páscoa em si já era uma festa simbólica e não transubstancial. Quando eles comiam o cordeiro, não era o cordeiro que foi sacrificado pelos israelitas do Egito, mas sim o que simbolizava, apontava. Da mesma forma, o corpo e o sangue de Cristo simbolizam, apontam, trazem à memória o corpo e o sangue do próprio Senhor Jesus, que vai ser, no dia seguinte, ofertado em sacrifício. Sobre o sacrifício de Cristo, sobre toda a prisão do contexto de sua prisão, julgamento, morte e ressurreição, é tema para as nossas próximas aulas.
Quem nos acompanhou, a gente espera que vocês estejam presentes no nosso próximo encontro. Terça-feira, às 8 da noite, a gente está aqui. Agradeço a presença de quem nos acompanhou aqui pelo Zoom, de quem nos assiste pelo YouTube. E para quem também nos acompanha pelo Instagram, vai lá que tem novidade para o mês de outubro. Outubro é o mês da Reforma Protestante. 504 anos, graças a Deus, da Reforma que hoje, aqui nessa noite, nós colhemos o seu fruto. Então, a gente tem lá evento marcado. O Hélio, como sempre, está junto com a gente aí colado, participando desse evento. Então, vocês podem acompanhar também nosso trabalho no Instagram. Então, nós vamos orar para agradecer a Deus por esse encontro, por esta aula e nos despedir, então, até a próxima semana. Deus de luz e Deus de paz, nós queremos te agradecer por tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Pedimos, Senhor, o perdão de nossos pecados, de nossas faltas, e te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estar expondo e aprendendo mais de ti. Abençoa as vidas que nós alcançamos através desse projeto. Abençoe a vida do Hélio, Senhor, sempre propício a estar presente conosco e nos ajudando nessa caminhada, como também aqueles que nos acompanham. Abençoa a nossa vida e nossos projetos, e sempre nos leve para perto de ti, não importa as circunstâncias. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te agradeço por tudo. Amém. Amém, pessoal? Sufficiency is who you